Olá, bem-vindo à Bíblia Católica. Juízes, capítulo 12. Então os homens de Efraim se reuniram, atravessaram o Jordão em direção a Safom e disseram a Jefité: Por que foste combater os amonitas sem nos convidares a ir contigo? Queimaremos a tua casa e a ti com ela. Jefité lhes respondeu: Tivemos um grande conflito, eu e o meu povo, com os amonitas. Chamei-vos em nosso auxílio e não me livraste da sua mão. Quando vi que tu não vinhas em meu auxílio, arrisquei a minha vida, marchei contra os amonitas, e Yahvé os entregou nas minhas mãos. Por que razão, pois, vos levantais hoje contra mim para me atacardes? Então Jefité reuniu todos os homens de Galaade, ofereceu batalha a Efraim, e os homens de Galaade feriram Efraim, porque estes haviam dito: Sois fugitivos de Efraim, vós galaditas, que viveis no meio de Efraim e no meio de Manassés. Depois os homens de Galaade tomaram a Efraim os vales do Jordão, de maneira que, quando um fugitivo de Efraim dizia: Deixa-me passar, os galaditas lhe perguntavam: És efraimita? Se dizia: Não, lhe respondiam: Então dize Shibolete. Ele dizia: Sibolete, porque não conseguia pronunciar de outro modo. Então o agarravam e o matavam nos vales do Jordão. Caíram, naquele tempo, 42.000 homens de Efraim. Jefité julgou Israel durante 6 anos, e depois Jefité, o galadita, morreu e foi sepultado na sua cidade, Masfa, em Galaade. Depois dele, Abesã de Belém julgou Israel. Ele tinha 30 filhos e 30 filhas. Casou as filhas fora e fez vir de fora 30 mulheres para seus filhos. Ele julgou em Israel durante 7 anos. Depois Abesã morreu e foi sepultado em Belém. Depois dele, Elon de Zabulon julgou Israel. Julgou Israel durante 10 anos. Depois Elon de Zabulon morreu e foi sepultado em Aialon, na terra de Zabulon. Depois dele, Abidom, filho de El, de Faratom, julgou Israel. Ele tinha 40 filhos e 30 netos, os quais montavam 70 jumentos. Julgou Israel durante 8 anos. Depois, Abidom, filho de El de Faratom, morreu e foi sepultado em Faratom, na terra de Efraim, na montanha dos Amalecitas. Abesã deu suas filhas para homens de nações diferentes. Da mesma forma, ele tomou mulheres de nações diferentes para seus filhos, e mesmo assim, Deus o colocou como juiz em Israel. Capítulo 13. Os israelitas recomeçaram a praticar o que era mal aos olhos de Yahvé, e Yahvé os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Havia um homem de Saraá, do clã de Dan, cujo nome era Manoé. Sua mulher era estéril e não tinha filhos. O anjo de Yahvé apareceu a essa mulher e lhe disse: Tu és estéril e não tiveste filhos, mas conceberás e darás à luz um filho. De agora em diante, toma cuidado, não bebas vinho, nem qualquer bebida fermentada, e não comas nenhuma coisa impura, porque conceberás e terás um filho. Sobre a sua cabeça não passará navalha, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre de sua mãe. Ele começará a salvar a Israel das mãos dos filisteus. A mulher entrou e disse ao seu marido: Um homem de Deus me falou, um homem que tinha a aparência do anjo de Deus. A tal ponto era temível. Não lhe perguntei de onde vinha, e nem ele me disse o seu nome. Mas ele me disse: Conceberás e darás à luz um filho. De hoje em diante não bebas vinho, nem qualquer bebida fermentada, e não comas nenhuma coisa impura, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre de sua mãe até a morte. Então Manoé implorou a Yahvé, dizendo:
Rogo-te, Senhor, que o homem de Deus que tu enviaste venha outra vez visitar-nos, para que nos diga o que devemos fazer ao menino assim que tiver nascido. Deus ouviu Manoé, e o anjo de Deus veio outra vez ao encontro da mulher, estando ela assentada no campo. E quando Manoé, seu marido, não estava presente, imediatamente a mulher correu a informar o marido e lhe disse: o homem que veio ter comigo outro dia veio outra vez. Manoé levantou-se, seguiu sua mulher e foi ter com o homem e lhe disse: és tu o homem que falou a esta mulher? Ele respondeu: eu mesmo. Disse-lhe Manoé: quando se cumprir a tua palavra, como deverá ser a vida do menino? Que trabalho fará? O anjo de Yahvé respondeu a Manoé: de tudo o que proibia esta mulher, deverá ela abster-se. De tudo o que procede da videira não provará, nem vinho, nem bebida fermentada, nem comerá coisa alguma impura. Tudo o que lhe prescrevi deve ela observar. Disse então Manoé ao anjo de Yahvé: permite que te detenhamos e te ofereçamos um cabrito. E o anjo de Yahvé disse a Manoé: ainda que me detivesses, não comeria da tua comida, mas se quiseres preparar um holocausto, oferece-o a Yahvé, porque Manoé ignorava que era o anjo de Yahvé. Manoé disse então ao anjo de Yahvé: qual é o teu nome, para que assim que se cumprir a tua palavra, possamos prestar-te homenagem? O anjo de Yahvé lhe respondeu: por que perguntas meu nome? Ele é maravilhoso. Então Manoé tomou o cabrito com a oblação e no rochedo ofereceu em holocausto a Yahvé, que realiza coisas maravilhosas. Manoé e sua mulher observavam. Ora, subindo a chama do altar para o céu, o anjo de Yahvé subiu na chama do altar sob os olhos de Manoé e de sua mulher, e eles caíram com o rosto por terra. O anjo de Yahvé não mais apareceu a Manoé nem a sua mulher. E Manoé compreendeu então que era o anjo de Yahvé. Certamente morreremos, disse Manoé à sua mulher, porque vimos a Deus. Se Yahvé tivesse prometido matar-nos, respondeu a mulher, não teria aceitado nem o holocausto, nem a oblação, e não nos teria feito ver tudo o que acabamos de ver, nem nos teria revelado ao mesmo tempo o que nos disse. A mulher deu à luz um filho, ao qual deu o nome de Sansão. O menino cresceu, e Yahvé o abençoou, e o espírito de Yahvé começou a impeli-lo para o acampamento de Dan, entre Saraá e Estaol. Não fica dúvidas quanto a este anjo, o próprio Jesus Cristo. Qual é o teu nome? Não posso dizer o meu nome, mas digo que é maravilhoso. O nome de Jesus Cristo é maravilhoso. Era o próprio Filho de Deus falando com Manoé e sua esposa.